Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E esses tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os teus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Amém? Até aqui a leitura. Meus irmãos, eu estive orando ao Senhor para que Ele colocasse uma palavra no meu coração. E esse texto ardeu muito ao meu coração e eu entendi que era o Espírito Santo de Deus direcionando essa palavra para a nossa vida. Eu gostaria nesta noite de intitular esta mensagem sobre as duas fases da vida de Ana. A primeira fase, a fase da infertilidade. E nós vamos ver um pouquinho aqui dentro deste texto o que o tempo da infertilidade veio causar na vida de Ana. O que nós podemos aprender com esta primeira fase da vida de Ana. Observe, por favor, que a infertilidade trouxe grandes dificuldades para a vida de Ana. No versículo de número 5, se você observar, nós veremos a primeira dificuldade que a infertilidade gerou na vida de Ana. A Bíblia diz que o Senhor tinha cerrado a sua madre. Ou seja, o útero de Ana era um útero fechado. Isso, no Antigo Testamento, principalmente, era algo considerado uma maldição, pois a Bíblia nos demonstra, no livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 28, que quando Deus desce no jardim do Éden, Ele abençoa a vida de Adão juntamente com Eva, e a Bíblia diz assim: e Deus os abençoou, e Deus disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei-vos a terra. Observe que a pessoa que não tinha, ou a mulher que não tinha filhos, ela não havia recebido então de Deus a bênção da frutificação. No livro do Gênesis ainda, capítulo de número 9, versículo de número 1, quando eles saem da arca, Noé, juntamente com os teus filhos e as tuas noras, a Bíblia também descreve essa bênção sobre a vida desses. Diz assim: abençoou Deus a Noé, os seus filhos, e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então nós estamos diante de uma bênção de Deus sobre a vida da mulher. Nessa sociedade, então, nasce um grande preconceito, pois a teologia da infertilidade ali era sinal verdadeiramente de uma maldição. Alguns
chegam a dizer que era como se Deus estivesse de costa, o sentimento da mulher estéril era como se Deus estivesse virado de costa, pois no livro do Êxodo, no capítulo de número 23, versículo de número 25, versículo de número 26, quando o Senhor fala a respeito da obediência dos hebreus, ele diz assim: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele vos abençoará, o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti todas as enfermidades. Observe o versículo de número 26. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Se não bastasse ainda, no livro da recapitulação, Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo de número 14, nós veremos mais uma vez isso sendo enfatizado por Moisés. E lembrando a causa aí da infertilidade, em alguns casos, como a desobediência. Bendito será mais do que todos os povos, nem um macho nem uma fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animal. Então observe que a mulher que não tinha um filho, ela era vista como aquela que não houvesse recebido da parte de Deus a bênção. Ela era vista como uma presença morta, um ser que vivia uma grande vergonha diante das mulheres. Charles Pfeffer, em seu comentário, ele diz que a mulher nesta condição sentia-se como alguém que estivesse fracassado em relação à sua principal razão de existir. Entendendo esse contexto do Antigo Testamento, sabemos que uma das principais coisas era obter filhos, pois o salmista, ele vai dizer no Salmo de número 127, 3 coisas aqui, a respeito dos filhos. No versículo de número 3, ele diz: eis que os filhos são heranças do Senhor, fruto do ventre o seu galardão. Primeiro, os filhos são herança, é uma bênção. Segundo, os filhos são fruto do ventre, sinal de fertilidade, terra produtiva, árvore frutífera. E terceiro, ainda, nós veremos que os filhos são uma recompensa presente. Logo, uma mulher que era estéril, ela não tinha essas 3 bênçãos em sua vida. Mas a esterilidade não trouxe só isso para Ana. Observe ainda no versículo de número 6, que o texto vai descrever que essa mulher, ela era irritada por a sua competidora. A Bíblia diz assim: e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer. A segunda coisa que a infertilidade gera na vida de Ana é humilhação. Observe que essa palavra irritar dentro do texto, segundo Strong, ele disse aqui, transliterado, que significa provocar intimamente, perturbar, despertar íntima compaixão. Então essa mulher, ela tinha um desejo, essa Penina tinha o desejo de comover a vida dela, de trazer um sentimento verdadeiramente de vergonha, queria humilhar. Champlin, em seu comentário bíblico, é bem interessante o comentário que ele faz, que ele diz que Penina provocava Ana, e ele diz aqui que ela salientava o fato de Yahvé não abençoar a ela por algum motivo. Champlin diz isso. Enquanto favorecia Penina, esta irritava propositadamente, mantendo sobre tensão. É interessante porque esta palavra usada dentro do texto de irritar, estudando a sua etimologia, diz que ela é usada em um território quando um inimigo ele era capturado e então ele era zombado por sua derrota. Quando ele é humilhado, alguns chegam a usar a expressão de colocar os pés na cabeça do seu oponente, humilhando, subjugando, se colocando superior. É assim que Ana se sentia diante das irritações de Penina. Ela a humilhava. No versículo de número 8, quando nós vemos então Eucana falando e tentando tratar essa situação, né, de angústia de Ana, no final do versículo ele usa a expressão: não sou eu melhor que 10 filhos, e alguns chegam a dizer que pode ser que
seja uma linguagem, uma hipérbole, uma linguagem exagerada. Outros acreditam ser que Penina poderia ter 10 filhos. E se tivesse 10 filhos, você imagina para uma pessoa que não tem, a pessoa olhar para você e dizer: eu tenho, você não tem, eu tenho 10, e você não tem nenhum, e você não tem, exatamente por algum motivo que o próprio Deus se colocou contra ti. A terceira dificuldade que nós vamos ver que esta esterilidade, ela gera na vida de Ana, é uma tristeza profunda. No versículo de número 8, que nós acabamos de ler, lendo o versículo, diz: então Eucana, seu marido, disse a Ana: por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Observe que Ana está em um estado de tristeza tremendo. Tudo isso ocasionado por esta situação em que ela está vivenciando de esterilidade. A quarta dificuldade está no versículo de número 10. No versículo de número 10 a Bíblia diz que com amargura de alma. Observe, essa palavra amargura, estudando, diz que a amargura, ela nasce de frustração. Quando você tem um sentimento, um desejo, e esse desejo, ele não é alcançado. Quando você não alcança aquilo que você deseja, aquilo que você espera. Então nós imaginamos que Ana, que nasce dentro dessa cultura com um nome cheia de graça, quando casa, diz que naqueles dias quando se casava, né, o soldado, se fizesse parte do exército, já ficava 1 ano em casa, de lua de mel, porque tinha como esse propósito, ele não se desgastar fisicamente, para que ele pudesse, aí já nos primeiros meses de casamento, né, aparecer, então, aí essa bênção, essa gestação. Então você imagina que, quem sabe, Ana casa com essa expectativa, mas a Bíblia vai dizer que gera uma grande amargura de frustração por não ter filho. Imagine alguém perguntando o que aconteceu, e todos estão cientes, diante da possibilidade que foi dada não por Deus, né? Mas esse puxadinho que entra aqui dentro dessa história de uma segunda pessoa, pois no livro do Gênesis, quando lemos em Mateus, Jesus diz que isso nunca foi o propósito de Deus, não é verdade? Mas aqui, e principalmente dentro dessa cultura, entendendo que os filhos, eles significam, então as pessoas perguntam para Ana: e aí, Ana? E Ana, infelizmente, não tem boas novas, não tem boas notícias. Passa o tempo e ela espera. Quem sabe ela tem expectativa. Não é o texto que está falando, mas eu, lendo o texto, eu creio assim. Provérbios capítulo 13, versículo de número 12, diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Observe que dá-nos a entender que isso está acontecendo com Ana. Se não bastasse, nós temos uma quinta coisa. Mais uma dificuldade que a infertilidade ela causa na vida de Ana, que é estar atribulada no espírito. Observe o versículo de número 15, diz que, porém Ana respondeu e disse: não sou eu, não meu senhor, desculpe, não meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Observe. E essa palavra atribulada no dicionário quer dizer que foi acometido por tribulação. A palavra grega, né, tribulum, né, a transliteração, diz que era como se fosse um pedaço de madeira em que eles usavam para separar a palha, né, do cereal, do trigo. Era algo que amassava, que separava, né? Então, a etimologia vem dessa palavra. Uma pessoa atribulada é uma pessoa que está sofrendo com adversidade, ela está atormentada por causa de um problema, tanto físico, emocional, ela sente aflição. A pessoa atribulada, ela não tem paz, algo a perturba, a sua consciência a acusa. Ana sofria com isso, tudo mediante a consequência de ser infértil. A sexta dificuldade que nós vamos ver que é gerada por causa da infertilidade é o desgosto. Versículo de número 16. A Bíblia diz assim: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, diz o versículo. A palavra desgosto quer dizer faltar gosto, não ter prazer, aborrecimento, contrariedade.
pessoa desgostosa, não sente prazer em nada. A infertilidade gera essas dificuldades na vida de Ana. Porém, o que nos é interessante é que nós iremos ver como que Ana se comporta no período da infertilidade. Observe como Ana lida com o tempo da infertilidade, com o momento que nós poderíamos aqui dizer tempo da prova, tempo da luta. Observe, versículo de número 3 do capítulo de número 1, a primeira lição que nós aprendemos dentro desse texto. Primeiro, Ana não deixa de ir a Siló, entendendo que o Siló era onde estava o tabernáculo, o templo, naqueles dias. Aonde estava a arca, a teologia do templo naqueles dias, quando Deus dá orientação para Moisés, era que Deus estaria no meio deles. Estar no templo é estar ciente de que estamos indo para um lugar aonde Deus está presente. No versículo de número 3, a Bíblia diz assim: observe que diante de todo esse cenário que a infertilidade gera na vida de Ana, ela deveria ser uma pessoa que, diante dessa depressão, diante de toda essa amargura, ela não ter ânimo para sair de casa, mas todos os anos, 5 vezes, os judeus tinham que ir, 3 pelo menos, obrigatório, e todos os anos, creio eu assim, ilustrando o texto, imagine, meus irmãos, diante de todo esse cenário, está chegando o dia de ir para Siló, o dia de adorar. A geografia diz de 24 a 27 quilômetros. Eles usavam esse caminho, 2 dias de caminhada até chegar lá, aonde eles levariam a sua oferta, aonde eles levariam, aleluia, a bênção da terra em que Deus havia dado, enviando a chuva temporã, seródia. Em gratidão ao Senhor, eles vão para o templo, para glorificar, para exaltar. Quem vai para o templo, irmão, quem sabe alguém poderia dizer, é quem tem motivo. Olha como ela está, mas da hora do culto, vamos ilustrar, quem está preparada para ir para o culto é Ana. A Bíblia diz assim: e subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano, aí a Bíblia diz assim, para adorar e sacrificar. A primeira lição que nós aprendemos, como Ana se comporta no momento da infertilidade, é que Ana não deixa de ir para o templo. Sei que vivemos em um contexto em que é necessário, esse momento de afastamento, de limitação. Não entenda nesse contexto, por favor. Mas observe o contexto de que ela não permite que um momento de amargura, de tristeza, de humilhação, de ser julgada no meio de uma sociedade preconceituosa, pois criam em algo, e ela não permite que isso a amarre e faça com que ela não vai para a casa de Deus, todos os anos, aleluia. Alguns dizem 8, a Bíblia não diz. Eu ouvi um pastor dizer que quando a Bíblia está silenciada, nós devemos se calar onde a Bíblia não fala. Alguns dizem 8, 9, outros 23, não sabemos exatamente quantos anos, mas quantos anos o seu ventre está fechada, todos os anos, pelo menos 3 vezes, ela não deixa de ir para Siló, ela vai e ela tem uma expectativa de ir para esse lugar, adorar a Deus. E é interessante que mulher não precisava ir. Alguém poderia dizer, fique em casa. Se ela tivesse 10 peninas, você não tem nenhum, você não tem motivo de agradecer, você não tem motivo de comemorar. O que você vai fazer no templo? Mas Ana não deixava de ir para Siló, porque em Siló é o lugar onde Deus ordena a bênção. É em Siló que Deus disse que estaria lá. Quem está me entendendo? Que nesta noite nós que estamos aqui, mediante as nossas infertilidades espirituais, entre outras coisas, que nós não venhamos nos apartar do lugar da onde Deus ordena a sua bênção. Pode ser nesta noite que Deus ordena o seu milagre enquanto estamos aqui. Aleluia. A segunda lição que nós aprendemos dentro deste texto, versículo de número 6, é interessante porque nós vamos ver que Ana, ela vive de maneira que a Penina não consegue impedir ela de crer, irmão. O versículo de número 6 diz que a sua competidora excessivamente a irritava. Imagine ela saindo de casa, ilustrando o nosso contexto, contextualizando. Imagine ela saindo de casa, indo para uma viagem, se estivesse dentro de um ônibus, Penina olhando e dizendo, o que você vai fazer lá? Deus está de costa para você, não adianta. Mas é interessante porque nós vamos ver que Ana,
ela não deixa que Penina venha sacrificar a crença que ela tem no Deus de Israel. Ela não deixa de crer. Que nós nesta noite não sejamos tomados pela incredulidade. Que possamos viver crendo no milagre. Viemos aqui, ainda que Penina diz, o nosso acusador, o que você vai fazer lá de novo? Já são quantos anos que você espera? Quantos anos ora por este homem? Quantos anos intercede por esse filho? E olha onde ele está. Mas nós não deixamos de crer. E estamos aqui, no versículo de número 27 do capítulo de número 1. A Bíblia diz assim: por este menino orava eu. Ana vem para Siló, mas Ana vem com propósito. Deus me dá um filho, Deus. Alguém olha e diz, não tem como, né? Alguma coisa aconteceu, Deus está de mal de você. Mas Ana vem e ela vem com propósito. Eu vou buscar a minha bênção e Deus vai intervir na minha vida. Ela orava pedindo por um filho. Que nesta noite nós que estamos aqui, independente das circunstâncias que estamos vivendo, que nós não venhamos ser tomados, meus irmãos, pela incredulidade, mas que nesta noite possamos crer que pode ser hoje o dia do milagre que nós estamos buscando. Quantos recebem esta simples palavra? Terceiro, Ana não deixa de orar, irmãos. Ela não deixa de ir para Siló. Ela não permite que Penina sufoque a sua fé em Deus. E ela não deixa de orar. Observe que a Bíblia vai dizer assim, no versículo 10. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. Aleluia. O seu clamor está acima da sua aflição. Ela não permite, aleluia, que essa infertilidade silencie a voz do seu clamor. Ela não deixa de clamar. É interessante porque no versículo de número 12 do capítulo de número 1, a Bíblia diz, e sucedeu que perseverando em oração. E esse significado aqui no termo grego de perseverança, huponome, né, a transliteração, que expressa aqui a ideia de suportar, de permanecer firme sobre circunstâncias difíceis. As coisas estão complicadas, está difícil, mas ela continua perseverando, orando, buscando a Deus. Mesmo em meio a esta situação, ela continua orando. Isso revela a sua coragem, a sua persistência, a sua disposição diante do sofrimento, e que nós nesta noite também não venhamos deixar de orar, mas venhamos perseverar em oração. William Fitter, ele diz assim, o sucesso parece ser em grande parte uma questão de persistir quanto os outros desistiram. Que nesta noite nós venhamos persistir. Persista, não desista, continue orando, que Deus vai nos dar vitória. Quarto, Ana não deixa de crer no poder de Deus. Observe que no versículo de número 16 ao versículo de número 19 diz assim: não tenhas, pois, a tua serva diante do cenário, nem que ela é repreendida pelo sumo sacerdote, por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, observe, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição, que lhe pediste. E disse ela, observe que coisa tremenda. Se olharmos principalmente para o contexto do livro de Samuel, no capítulo de número 3, a Bíblia diz que naqueles dias não havia visões manifestas. Os filhos de Eli haviam corrompido o sacerdócio. Alguém poderia dizer, o que você vai fazer lá? Faz tempo que não tem uma visão manifesta. Era como se estivessem dizendo ali, faz tempo que as coisas não acontecem. Mas ela vai e ela crê. E quando é liberada pelo sumo sacerdote a palavra, é interessante porque a Bíblia diz que ela olha para o sumo sacerdote, ela diz, se a tua serva achou graça aos teus olhos, aleluia, ela agradece. A partir do momento que ela recebe a palavra, já muda completamente
todos os seus sentimentos. Isso é muito interessante. O versículo continua dizendo que ela comeu. O semblante já mudou na hora, irmão. Não era mais triste. Ela chegou triste, mas quando a palavra foi liberada, ela creu. É hoje. Eu tomo posse da minha vitória. Vá em paz, e que o Senhor conceda a tua petição. Ela disse, sabe o que eu estou pedindo? É um filho, é hoje. Imagine no caminho, a Penina olhando, dizendo, o que aconteceu com Ana? Veio chorando e está saindo sorrindo. O que aconteceu? Mas foi uma palavra. A palavra de Deus foi liberada e ela creu. Imagine ela chegando em casa e pegando agora, né, o seu marido, ilustrando o texto, e quem sabe Penina diz, hoje ele dorme comigo, porque você é infértil. Não, é hoje que nós vamos viver o milagre, nós vamos praticar a bênção, porque o milagre do Senhor vai acontecer hoje dentro da minha casa. Quando ela sai de lá, ela sai convicta de que Deus operaria em sua vida. Ela come, muda o seu semblante, ela creu. E nós vamos ver que o Senhor abençoou a vida de Ana. Para a gente finalizar, observe, no versículo de número 20 diz, e sucedeu que passando o tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, né? Ouvido de Deus, ou Deus ouve, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E agora, na fase da fertilidade, como que ela se comporta? Primeiro, ela se comporta cumprindo o que ela prometeu. Quando Deus cumpre a promessa na vida dela, ou a bênção, a primeira coisa que ela vai fazer é cumprir com o que ela falou. Versículo de número 11 diz, e voltou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela cumpre o que ela prometeu. Havendo desmamado, ela leva o menino. Não se esqueça, no tempo da fertilidade, o que você prometeu, ou fez voto, ou falou, no tempo da infertilidade. Que você seja grato, como, aleluia, Ana, lembre-se. Segundo, como ela se comporta no ano da fertilidade, ela reconhece que foi Deus que fez o milagre. No versículo 27, como já lemos, a Bíblia diz, por esse menino orava eu. Aí ela diz, e o Senhor me concedeu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu tinha pedido. Ela não olha para Penina e ela diz para Penina, aí ó, eu sou, agora eu tenho, agora eu posso. Mas ela diz, o Senhor. No cântico de Ana, no capítulo de número 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 9, aparece 9 vezes a palavra o Senhor. O Senhor. A Bíblia diz assim, então Ana orou e disse, o meu coração exulta no Senhor, no poder exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou, abriu sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Ela sabe que foi Deus que operou. Ela é, aleluia, ela entende, ela compreende que foi um milagre. E para finalizar, como ela se comporta no tempo da fertilidade, com gratidão. Ela agradece a Deus, ela louva, ela engrandece o nome do Senhor Jesus. Capítulo 2 no Cântico, versículo de número 4, ela diz, o arco dos fortes foi quebrado, os que tropeçaram foram cingidos de força. Os que andam errantes, os que antes eram fartos, se alugam por pão, mas agora cessam os que eram famintos. Até estéril teve 7 filhos, e a que tinha muito, filho enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida, dá vida, faz descer a sepultura e faz tornar a subir. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Levanta do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer acertar com os príncipes, para fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra. Assentou-se sobre ele o mundo. Ana canta. Há um ditado francês que diz que a gratidão é a memória do coração. Que nesta noite, no tempo da fertilidade, sejamos gratos por tudo que Deus tem operado. Pastor, Deus abençoe. Muito obrigado. Glória a Deus. Aplauda o Senhor porque Ele merece
Toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Diga: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amados, boas palavras, que o Senhor nos ajude a recepcioná-las mais ainda em nossas vidas pelo seu Santo Espírito. Amém? Verso 28 do capítulo 1, um segredo tremendo aí. Olha, verso 28. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei. Tudo que você pedir para Deus, não pense que é para você. Você pede para, em Ele concedendo, você devolver para Ele. É por isso que aqui nós temos um costume, aliás, um bom costume, de no dia da apresentação e consagração de crianças, a gente falar para os pais e para todos que nós estamos devolvendo aquela criança para Deus. Deus dá para nós, mas para nós devolvermos para Ele. Amém, igreja? Você aprendeu esta lição? Então, pare de pedir as coisas para você mesmo. Peça para Deus. Peça para Ele. Fala: Senhor, eu quero, mas é para Ti. A Ana pedia um menino, mas não para ela. Pedia para Ele. Amém, igreja? Eis aí um segredo deste texto maravilhoso. Aplaudo o Senhor pela vida do pastor Anderson Costa. Deus seja louvado. Obrigado, pastor, pela palavra e por nos abençoar nesta noite. Queridos, lembrando da nossa próxima EBOM, a 9ª Escola Bíblica de Obreiros e Membros, que será todas as terças de novembro, tá bom? Então faça a sua inscrição, o livro já está... Já mandou para a gráfica, pastor Arthur? Cadê o vaso? Sumiu? Ah, levou a Antonella, muito bem. Hoje ele é babá da Antonella, hoje, né? Tá certo. Mas já está sendo encaminhado para a gráfica. Se Deus quiser, na nossa reunião de pastores e a diretoria, no dia 30 deste mês, já teremos o livro em nome de Jesus. O tema é a encarnação de Cristo e a fé cristã missionária. Não esqueça aí na saída fazer a inscrição, tá bom? É bom já daqui para frente termos uma plaquinha lá, termos uma banquinha lá, inscrição da EBOM, tá certo? Isso aí vai motivando a Irmandade. Todos em pé, por gentileza. Deus seja louvado. Obrigado, irmã Mari. Obrigado, Arcanjo Miguel, por estar aqui conosco nesta noite. Deus abençoe a todos. Glórias ao Senhor. O trabalho segue normalmente. Amanhã tem ensaio com as irmãs, irmã Cida? Não. Na próxima quarta, hoje as irmãs não cantaram, mas cantaram domingo, foi uma bênção e a obra segue normalmente. A bênção apostólica, faça assim com as mãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com esta igreja e com ela permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Terminado em nome de Jesus. Deus abençoe. Amo a todos em nome de Jesus.